Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo do capítulo 13 do livro Dimensões da Verdade, cujo título do capítulo é Socorro Espiritual. Joana de Ângeles diz assim: quando tropeçaste, supuseste que te faltaram socorros espirituais. Quando caíste, acreditaste que a bondade celeste se esquecera de ti. Quando sofreste, pensaste que carregavas imerecido fardo. Quando perseguido, creste que pagavas um tributo injusto. Agora, quando fruías júbilos, porém, considerava-os como resultado do esforço próprio. Quer dizer, os sofrimentos, os tropeços, as quedas eram por causas alheias. E as alegrias, os júbilos, eram por causa própria. Essa era a dedução de raciocínio de uma pessoa comum. Continuando. Quando desfrutavas saúde, acalentavas pensamentos frívolos que te punham em condição de privilégio. Então, gozando de saúde, os pensamentos eram frívolos e nós nos acreditamos privilegiados de Deus, como se os outros tivessem um valor inferior ao nosso próprio valor. Nós estávamos no grupo dos privilegiados, assim criamos. Quando sorriam venturas e juventude, quando tudo era juventude, tudo era alegria, concordavas com a sabedoria divina. Quando facilidades tropeçavam nos teus pés, muitas facilidades, tantas que tropeçavam nos nossos pés, nem sequer, diz Joana, te lembraste da transitoriedade daquilo que se detém. Nem lembramos da transitoriedade das coisas. Agora, quando choras, precipitado, impões auxílio, clamas por atenuantes, exiges lenitivos. Falas sobre a bondade dos espíritos puros que nessa hora parecem distantes. No entanto, não examinastes antes de sofrer os que tropeçaram, não examinaste antes de sofrer os que tropeçaram, caíram, sofreram e foram perseguidos, clamando por socorro, esperando também por ti. E outras pessoas, quando caíram, quando sofreram, tropeçaram, foram perseguidas, pediram nossos auxílios, nós não examinamos o caso. Nós nem nos lembramos dessas pessoas. Nós não auxiliamos. Né? E agora exigimos auxílio pelas nossas dores. Né? Impomos auxílio, clamamos por atenuantes, exigimos lenitivos. Mas aos outros não fizemos aquilo que gostaríamos de receber. Né? Aí ela põe aqui o segundo trecho, segunda parte. Sim, eles sofrem contigo e gostariam de ajudar. Porém, te distanciaste dos abençoados numes tutelares quando a eles infligiste a dura prova das tuas deserções. Então, nós próprios, né, nos afastando dos espíritos superiores, os numes tutelares, como ela diz, por vontade própria, nós nos afastamos dele. Fomos desertores do benefício que eles desejaram nos dar. E por amor a nós, essa deserção nossa lhes impôs uma dura prova. Eles gostariam de ajudar, mas estão a sofrer conosco. O teu primeiro tropeço não poderiam eles evitar que nós caíssemos. Não conseguiram.
não conseguiram evitar. Levantaram barreiras, estabelecendo muralhas vibratórias, muralhas protetivas de vibração. Reiteradas vezes fizeram isso, diversas vezes em teu favor, diz Joana, a nosso favor. Dizemos nós, levantaram barreiras, estabeleceram muralhas vibratórias de proteção diversas vezes a nosso favor. Continuando aqui a leitura. Arrebentaste-as todas a golpes de rebeldia e imprevidência. Nós próprios arrebentamos as barreiras protetivas dos espíritos superiores. A tua queda, a nossa queda, adiaram-na eles. Então, eles protelaram que nós caíssemos, deram jeitos para adiar a nossa queda, ajudando-te infatigáveis, sem cansaço, continuadamente. Então, eles conseguiram, com muito esforço, com muita dedicação continuada, adiar a nossa queda. Dificultaste-lhes, mas nós dificultamos a permanência deles ao nosso lado, azorragando-lhes, ferindo-lhes a presença com a desordem e a falta de decoro na conduta, e a falta de decência, de moralidade, de compostura na conduta, nós dificultamos a permanência deles ao nosso lado. As dores, as lágrimas, os débitos, ajudaram-te eles quanto puderam. Então, mesmo após o erro, no período de dor, depois de contrairmos os débitos, nas dores, nas lágrimas, eles nos ajudaram quanto puderam, a fim de que fossem diminuídos todos. Nos dias do teu contentamento, às horas da saúde e da juventude, nos momentos de facilidade, atirastes a oportunidade fora e espontaneamente te afastaste deles para breve viagem de longa volta. Quer dizer, nos momentos felizes, nas horas de saúde, no período juvenil, com muitas facilidades, a oportunidade de ter saúde e de auxiliar, de servir ao bem, nós jogamos essa oportunidade fora em busca de gozar a vida como o filho pródigo, né? Fizemos uma viagem de ida, breve, mas a volta do filho pródigo é uma volta longa. Insistiram contigo através de 1000 lições que aproximaram do teu raciocínio. 1000 lições para nós. Somos um solo duro. Não rendeu frutos. 1000 lições dadas. Falaram-te pela intuição e linguagem muda e poderosa. Então, intuindo-nos, não faça isso, essa atitude é inadequada, esse caminho não é um bom caminho. Falaram pela intuição e linguagem muda, em linguagem poderosa. Volutearam, deram voltas em torno de ti, de nós, buscando meios de ajudar-te, de nos ajudar. Deram voltas, os espíritos superiores em volta de nós, buscando nos ajudar. Mantiveram entrevistas além do corpo denso no momento de parcial desprendimento pelo sono. Então, dormindo, fomos participar de entrevista com os espíritos superiores. Falaram 1000 lições com a linguagem da intuição, deram voltas, volutearam em torno de nós durante o sono. Entrevista conosco não foi suficiente. Quer dizer, também não podia ser mais do que foi. Então a falha foi totalmente nossa. Continuando, aqui ela diz: oraram, sofreram, choraram. Choraram. Os espíritos superiores choraram por nós quando nós nos desviamos. Sofreram, oraram, sofreram, choraram. Não os quisestes ouvir. Trocaste-os
pelo império agradável da volúpia. Nós os trocamos. A presença, a oportunidade de estarmos com os espíritos superiores, nós os trocamos. Pelo império agradável do prazer. Pelo império agradável da luxúria. Ora, naturalmente, toda espécie de pensamento humano, basicamente, faz uma sintonia. E se tudo foi ofertado para que não caíssemos, ainda assim, trocamos essa permuta de pensamento da espiritualidade superior com o império agradável do prazer, da volúpia, da luxúria, fizemos sintonia com quais espíritos? Na introdução do Livro dos Espíritos vai dizer que o que atrai os espíritos é a natureza moral daqueles que os evocam. Assim, os espíritos superiores frequentam as reuniões sérias, nas quais os participantes têm um amor pela prática do bem e um verdadeiro interesse em se instruir e se melhorar. E, por consequência, no lado oposto, os espíritos não elevados, os espíritos inferiores, buscam e agem com toda a liberdade nesses locais em que só há pessoas frívolas, pessoas cujo único interesse no contato com o mundo espiritual é a curiosidade, ou que nesses grupos o que vale é a natureza dos instintos que nós ainda carregamos. Na questão 475 do Livro dos Espíritos, que fala, o capítulo que fala da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, vai dizer a questão 475 que nós podemos afastar a influência dos espíritos inferiores se tivermos firme a vontade. Agora, vejam bem, se não há uma vontade firme, pela questão 476, podemos contar com o auxílio de um terceiro, uma pessoa de nível moral evolutivo significativo, um nível moral muito elevado, com muitas virtudes, é uma pessoa que, pelas suas virtudes, atrai os espíritos superiores e afasta os maus, elas podem nos ajudar. Mas mesmo essa pessoa nada pode se nós não secundarmos o esforço, o auxílio deles. Se nós não lhe prestarmos o concurso, pode ser a melhor pessoa do mundo, evoluída moralmente, mas o auxílio dessa pessoa não nos alcançará. A questão 478 vai dizer que a melhor forma de combater a presença dos espíritos inferiores é cansá-los pela paciência. Nós temos que convencê-los de que eles perdem tempo, tentando nos influenciar. Esse é o melhor meio. Ora, então vai demandar um determinado prazo. A questão 479 vai dizer o quê? Que a prece é um grande auxílio. Que a prece ajuda muito. Porém, o auxílio não é dado simplesmente para aquele que murmura palavras. Há uma necessidade de que nós façamos a nossa parte, porque Deus ajuda os que agem, os que servem, os que buscam efetivamente a sua melhora moral, e não aqueles que se limitam a pedir. Então, diz a questão 479, é fundamental que nós destruamos em nós a causa de atração dos espíritos inferiores. Então, a prece ajuda, mas nós próprios devemos fazer a nossa parte, destruindo em nós a causa, o desvio moral que atrai os espíritos inferiores. Na coletânea de prece do Livro dos Espíritos tem a prece para resistirmos a uma tentação. E no prefácio, que vai explicar qual deve ser o conteúdo das preces realizadas para que vençamos uma tentação, vai dizer que o mau pensamento tem duas origens. Um é nosso,
ou é um pensamento alheio com o qual nós sintonizamos por fraqueza e assim caímos. E pelo que estamos estudando de Joana de Ângeles, tivemos todo o apoio dos espíritos superiores para não cair. Volta no Evangelho, na prece para resistir a uma tentação. O anjo da guarda combateu com grande esforço a má influência. Porém, ele espera, ansioso, pela nossa decisão, pela nossa participação. A liberdade não é retirada e podemos resistir ou ceder à tentação. Ora, e como é que nós vamos reconhecer um mau pensamento nosso? Primeiro, é um pensamento que está distante da caridade, então não é um bom pensamento. Segundo, é um pensamento de orgulho? É um pensamento de egoísmo? Não é bom. É um pensamento cujos atos, se realizados, prejudicam a terceiros? Não é bom. Não devemos realizar. Estamos, por esse pensamento que nos leva a agir, que nos leva a falar, fazendo a outros, o que nós próprios não gostaríamos de receber? Então, são pensamentos dos quais nós devemos nos afastar. São pensamentos que nos levam à queda, são pensamentos de tentação. Tenham eles origem nossa, ou seja, o pensamento com os quais nós sintonizamos. E assim cedemos. Lembrando que mesmo durante esse processo, e pelo que lemos agora em Joana, e como está no capítulo 28 do Evangelho, a coletânea de prece para vencer uma tentação, os espíritos superiores combateram tenazmente para que nós não caíssemos no erro. Então vamos lá. Foste viajar para longe do convívio deles. Nós viajamos para longe como os filhos pródigos. Viajamos para longe. Sim, os espíritos bons não te esqueceram. Tu os esqueceste. Embora vibratoriamente ainda te encontres longe deles, estão eles perto de ti aguardando. Então nós nos distanciamos deles e não eles de nós. E estamos vibratoriamente longe deles, mas eles nos aguardam. Aguça a alma e rala as imperfeições, ouvi-los-ás. Então, continuando aqui. Aguça a alma e rala as tuas imperfeições. Quer dizer, nós devemos ralar, moer, triturar as nossas imperfeições e ouvi-los-emos. E aí entraremos numa sintonia mais frequente com a espiritualidade superior. Quando? Quando nós ralarmos, moermos, triturarmos as nossas imperfeições. Continua ela aqui, Joana. Contam as anotações evangélicas com riqueza de linguagem que instado, quer dizer, solicitado com insistência pelo próprio filho a receber seus pertences e ir para longe gozar, um pai lacrimoso, compreendendo-lhe o anseio, deixou-o partir. É a passagem do filho pródigo, desejoso de gozar a vida, quer antecipação da herança, ele insiste com o pai a recepção do seu quinhão. E o pai, sofrendo, lacrimoso, compreendendo o anseio, deixou partir com a herança antecipada. Este, o filho pródigo, distanciou-se da casa do genitor e gozou, até sofrer, o convívio de animais em imunda pocilga. Imunda pocilga. Vejam, e nós sabemos, né, que muitas vezes os espíritos, eles têm formas e, portanto, cheiro e as demais características, alguns espíritos transformados em animais, através da zoantropia, né? E um homem que busca gozar a vida, talvez, provavelmente, tenha consigo ao seu lado homens, espíritos com características animalescas, né? Nós não sabemos disso.
Há uma necessidade de estudar o Espiritismo para que saibamos dessas companhias em função de gozar a vida. Então, este distanciou-se da casa do genitor e gozou a vida até sofrer o convívio de animais em uma imunda pocilga. Experimentando acerbas dores morais, lembrou-se do pai amigo e, depois de recapitular mentalmente a loucura, fez as reflexões, juntou os trapos ao corpo trôpego e ele, que saíra sorrindo, ansioso, retornava agora lacrimoso, sem outro haver senão o tesouro da experiência. O lar paterno, que embora fosse relegado à distância, e por ele próprio ele se afastou, sempre o aguardava. Sempre o aguardara. E ela se dirige a nós no último parágrafo. Volta também, após recapitulares as experiências, ao lar da bênção, onde o dever, o lar da bênção, quer dizer, não é qualquer casa, não é um lar qualquer, não é um conjunto de paredes qualquer em que se vive, não. É o lar da bênção. E o que caracteriza ele ser um lar abençoado? É que o dever tem primazia ao prazer. O lar em que o dever tem primazia ao prazer é um lar de bênção. E ela diz então para nós, volta também, após recapitulares as experiências, ao lar da bênção, onde o dever tem primazia ao prazer, e deixa-te humilde, banhar de paz, a paz que eles, os teus abnegados amigos espirituais, te podem doar. Que Jesus nos abençoe. Muita luz, muita paz ao coração de todos.